Boa tarde, turma do 7º ano da Escola Lucimar Mendes. Tudo bom com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos ver uma continuidade do conteúdo da aula passada, que é inequações, inequações do primeiro grau com uma variável. E depois dessa continuidade, vamos resolver mais exemplos, para a gente ficar craque, para a gente ter mais alguma coisa para se basear. Então, começando por essas duas coisinhas que faltavam para a gente fechar essa ideia de inequações. Bom, galera, a gente tem aqui o princípio aditivo e a propriedade multiplicativa. Muito provavelmente a gente vai ter que usar algumas dessas propriedades, certo? E no caso de vocês terem que usar essas propriedades, vamos ver como que vai funcionar, não é? A primeira é muito simples. A propriedade, o princípio aditivo, na verdade, que diz o seguinte: eu somando o mesmo número de um lado, de um membro, não é? Ou seja, antes da desigualdade, e somando esse mesmo número depois da desigualdade, tem que ser o mesmo número, certo? E outra coisa, eu posso também não só somar, posso subtrair também. Ou seja, somando ou subtraindo o mesmo número dos dois lados da minha inequação, eu vou ter que o meu sinal não vai mudar nada, porque vai continuar aberto para o mesmo lado, o lado que era maior vai continuar maior, e é simples assim, certo? Por exemplo, nesse exemplo aqui, 12 é maior que 6. 12 é maior que 6. Se eu somo 2 ao primeiro membro e 2 ao segundo membro, o que eu vou ter? Eu vou ter que o sinal vai continuar aberto para o mesmo lugar, logicamente, não é? Então, vamos fazer aqui, né? 12 mais 2 é 14. Somar aqui 2, somar 2, 2 mais 12, 14. E 6 mais 2 é 8. Ou seja, essa propriedade não diz nada mais do que isso, não é? O meu sinal continua o mesmo. Com relação à propriedade multiplicativa, eu tenho duas situações, certo? Eu tenho a situação do caso de um número que eu for multiplicar ser positivo e o caso de um número que eu multiplicar ser negativo. Eu vou ter situações diferentes nesses dois casos. No caso, se eu multiplicar os dois membros, pelo mesmo número e ele for positivo, o sinal não vai mudar nada, vai continuar aberto para o mesmo lado, o mesmo membro vai ser o maior membro, que antes era o maior. E outra coisa, os dois lados vão ser equivalentes também, certo? Vão continuar equivalentes. Por exemplo, se eu multiplicar por 2 nesse caso, no caso eu multiplicar o 12 por 2, o 6 por 2. No caso, por mais 2, Por mais 2, porque eu estou multiplicando por um número positivo. Multiplica por mais 2. 12 vezes o 2 positivo, ou 2 vezes o 12 é 24. Opa, muito clarinho. 24. E 6 vezes o 2 positivo é 12. Meu sinal vai continuar aberto para o mesmo membro que antes. Perfeito? Perfeito! Agora, no caso, se eu multiplicar por um número negativo, eu vou ter uma situação diferente. Por quê? Os dois lados, os dois membros vão continuar equivalentes da mesma forma, vão continuar equivalentes, mas o meu sinal vai mudar, vai trocar de lado. O que era o maior membro, agora vai ser o menor, e o outro que vai ser o maior. Ou seja, a gente vai trocar a abertura desse sinal. Vamos ver por quê? Nesse exemplo aqui, vamos multiplicar o 18 e o 5,
Vamos multiplicar o 5 e o 18 por 2 também, né? Só que agora por menos 2, por um número negativo. Menos 2 multiplicado por menos 2. Primeiro, se eu estou multiplicando um número negativo por um número positivo, qual vai ser o sinal do meu resultado? O sinal vai ser negativo, não é? Mais com menos é menos. Na hora de multiplicar, mais com menos é menos. Sempre. Então, 2 vezes o 18 eu sei que é 36. Só que é menos 2 vezes 18. Então, vai ser menos 36. E 5 vezes o menos 2. Meu resultado já sei que vai ser um resultado negativo. 5 vezes o 2 é 10. 2 vezes o 5 é 10. Só que não vai ser 10 positivo, vai ser 10 negativo, né? Porque mais com menos é menos na multiplicação sempre. Ok? Ok. Menos 10. Agora, galera, entre o menos 36 e o menos 10, quem é maior? Quem é maior? É o menos 10, não é? O menos 10 é maior. Eu espero que vocês não confundam mais isso. Quando o número é negativo, quando a gente está comparando números negativos, ou seja, se dois números têm um sinal de menos antes, o número sozinho, o módulo do número que for menor, na verdade ele é o maior número, certo? Por exemplo, se na bodega da esquina eu estou devendo 10 reais e o meu amigo na mesma bodega está devendo 36 reais, quem está devendo mais? Quem está devendo mais é o meu amigo, portanto ele vai ficar com menos dinheiro, né? Então, quem está devendo menos sou eu, ou seja, eu vou ter que pagar menos e eu vou ficar com mais. Entenderam mais ou menos esse exemplo? Então, 10 menos 10 é maior que menos 36. O que aconteceu com o meu sinal? Trocou, não é? Trocou a abertura. Antes eu tinha um sinal de maior que, agora eu tenho um sinal de menor que. Isso sempre vai acontecer quando a gente multiplicar os dois membros de uma inequação por um número negativo. Ok? Show, perfeito. Agora vamos resolver o nosso exemplo, né? Vamos resolver o nosso exemplo da página 100, é a item B. Então, eu trouxe esse exemplo para vocês verem um exemplo de inequação, né, com frações. Eu percebo ainda que muitos ainda têm dificuldade para trabalhar com frações, certo? Mas a gente precisa muito trabalhar com frações porque a gente vai levar isso pro resto da vida. A gente não tem como escapar das frações. Então, eu tenho aqui essa inequação. 2x sobre 5 mais 3 menor que x sobre 3 menos 1 sobre 5. Vamos lá, a gente vai querer saber o quê? A gente vai querer descobrir o x, né? Mas não descobrir quem é o x como na equação. X é igual a tanto, não. A gente vai descobrir se o x é maior ou menor que alguma coisa. Ok? Se eu estou trabalhando com frações, qual é a primeira coisa que eu vou fazer? Detalhe, eu estou trabalhando com frações, eu estou somando frações. Estou somando frações, e estou subtraindo frações. No caso de soma ou subtração de frações, o que eu tenho que fazer com os denominadores? MMC. Isso, eu tenho que fazer o MMC. Por isso que trabalhar com frações na forma de multiplicação ou de divisão, ou até com a igualdade no meio é mais fácil, né? Por quê? Porque basta a gente multiplicar, no caso da multiplicação, a gente multiplica um numerador com numerador, denominador com denominador. No caso da ter uma igualdade, eu multiplico o de cima com o de baixo da outra e multiplico o de cima da outra pelo de baixo de uma. É simples. Mas com soma e subtração eu tenho que fazer MMC. Quais são os denominadores que eu tenho nesse exemplo? Eu tenho o denominador 5. Eu tenho
Aqui, ó, opa, eu não tenho nenhum denominador aqui no 3. Significa que realmente não tem ninguém? Tem alguém sim, né? Que é o quê? É 1. Tem um número 1 aqui embaixo desse 3. Ok? Por que a gente não coloca 1? Porque 3 dividido por 1 é 3 do mesmo jeito, então não precisa colocar esse denominador. Mas eu coloquei aqui para a gente visualizar melhor, certo? Então, eu tenho 5, tenho 1, tenho 3 e tenho 5 de novo. O 1, a gente não precisa fazer MMC dele, por quê? Porque qualquer número a gente pode dividir por 1, que é ele mesmo. Qualquer número a gente pode dividir por 1, que é ele mesmo, né? Então, a gente tem que saber o MMC de 5 e de 3, não é? E aí, vamos fazer aqui. MMC de 5 e 3. O que é o MMC? Mínimo múltiplo comum. Ou seja, eu tenho que descobrir um mínimo número, ou seja, o menor número que seja múltiplo de 5 e de 3 ao mesmo tempo, certo? Qual é o menor número que a gente pode pensar que é múltiplo desses dois números ao mesmo tempo? É o 15, né? Não tem número menor do que o 15 que tem esse superpoder de ser múltiplo do 5 e do 3 ao mesmo tempo. Então, é 15. 15. Agora que eu fiz esse MMC, o que eu vou fazer? Eu vou reescrever essa equação. Eu vou reescrever ela, só que tudo quanto for o denominador, eu vou trocar por 15. Então, vamos lá. Vai ficar 2. Opa, 2 não, né? Por que não é 2? A gente vai mudar o numerador também. Se a gente muda o denominador, a gente tem que mudar o numerador, porque senão não vai ser a mesma fração. Então, não vamos colocar nada no numerador. 15. Eu vou só colocar o tracinho e 15 embaixo. Mais. Agora essa aqui, ó. Vou colocar 15 embaixo. Sinal de menor que. Vou colocar 15 embaixo dessa também. Menos. Colocar 15 embaixo dessa também. Todas as frações vão ter o número 15 embaixo. Show! Agora vamos lá. Quem vai ser o meu numerador em cada uma dessas frações? No primeiro caso, eu tinha um 2, não era aqui, mas eu não vou ter mais um 2. Antes eu tinha um 5 aqui, né? Pois é, virou o quê? Virou um 5. Qual o número que eu multiplico por 5 que dá 15? Qual o número que eu multiplico por 5 que dá 15? É o 3, né? Se eu faço 3 vezes o 5 é 15. 5, 10, 15. Dá 15. Então, significa que eu multiplicando o 5 por 3 dá 15. Ou seja, o numerador, que é 2x, eu também tenho que multiplicar por 3. Certo? Quanto é 2 vezes o 3? 6. No caso aqui eu vou colocar então 6x. 6x. Mais. Aqui, ó, o denominador era 1. Agora é 15. Por que número eu tenho que multiplicar um 1 para o resultado ser 15? Que número eu multiplico 1 para o resultado ser 15? É 15, não é? 15 vezes 1 é 15. Então, se eu multipliquei esse 1 por 15 para dar 15, eu tenho que multiplicar em cima por 15 também. Quanto é 3 vezes o 15? 3 vezes o 15 é 45, certo? Sinal de menor que. Vamos lá. Aqui eu tinha um 3, não é? Só que agora eu tenho 15.
Que número que eu multiplico por 3 para o resultado ser 15? Que número eu multiplico 3 para o resultado, depois do igual ser 15? É o 5, né? 5 vezes o 3 é 15. Então, eu vou ter que multiplicar aqui em cima por 5 também. Então, vai ficar 5 vezes x. Ok. Que número eu tinha aqui antes? Eu tinha um 5. Agora eu tenho 15. Que número eu multiplico por 5 para a resposta ser 15? O 3. O 3 eu multiplico por 5 e a resposta é 15. Então, aqui em cima eu também tenho que multiplicar por 3. Quanto é 3 vezes 1? É 3. Show! Perfeito! Anotem, vão escrevendo, certo? Esse exemplo no caderno de vocês, para vocês irem se acostumando, tá bom? Então, dê um print na tela do celular agora e vamos continuar. Agora que eu fiz isso aqui, eu posso tirar todos os denominadores e ficar só com os numeradores. Agora eu posso tirar tudo isso, certo? Eu vou escrever aqui embaixo com outra cor de pincel essa nova equação sem os denominadores, porque todos eles são os mesmos, então não preciso colocar. Então vai ficar 6x, mais um pincel ruim para colação. Isso aqui presta. Ficar 6x mais 45 menor que 5x menos 3. Ok? Escrevi a mesma equação, só que sem nenhum denominador, porque eu não preciso, porque todos são iguais. E a minha equação agora está bem melhor. Equação não, inequação, Sângela. Nossa Senhora. Então, a minha inequação agora está bem mais fácil de se resolver. O que eu vou fazer agora? E aí? A mesma coisa que eu faço na hora de fazer uma equação. O que eu vou fazer? Tudo que tem letra, toda a parte literária da minha inequação vai para o primeiro membro, certo? Tudo que tem letra, no caso aqui, tudo que tem x, vai ficar isolado no primeiro membro. É isso. Vamos identificar quem são os itens que tem letra aqui. 6x tem letra? Tem. Então, vamos sublinhar. 45 tem letra? Não. 5x tem letra? Tem. Menos 3 tem letra? Não. Agora, vamos lá passar tudo para o primeiro membro que tem letra, não é? Essas duas coisinhas que a gente sublinhou. Primeiro, 6x. O 6x tem letra e tem que ficar no primeiro membro. E onde que ele está? No primeiro membro, então só faço repetir. 6x. Qual é a outra coisa que tem que vir para o primeiro membro? O 5x. E aí? Ele vai ter que trocar de lado. E como a gente viu, tudo que troca de lado tem que trocar de sinal. Tem que trocar pelo sinal inverso. Aqui, qual é o sinal do 5? Do 5x. O 5x está positivo, não é? Não tem sinal nenhum aqui. Se não tem sinal nenhum, significa que ele é mais. Ele é positivo. Então, se ele é mais, ele vai passar para o outro membro com menos, porque o menos é o contrário de mais. A subtração é a operação inversa da adição. Então, vai ficar menos 5x. O que é que eu faço com o meu sinal da desigualdade? Repito ele. Era o sinal de menor que? Continua o sinal de menor que. O que tem agora, depois daqui, o que vai ter que vir depois desse sinal de igualdade vai ser só os números, certa parte que não tem letra dessa equação. Vamos lá. Aqui no segundo membro, o 3, ele tem letra? Não, né? Então,
Menos 3, não é? Se ele não tem letra, ele vai ficar no segundo membro. E ele já estava no segundo membro, então basta eu repetir. Menos 3. Tá faltando alguma coisa, não é? Ó, o 45. O 45 a gente não colocou ele em lugar nenhum. Se a gente não colocou ele em lugar nenhum, significa que a gente vai ter que colocar agora. E aí, o 45 tem letra? Não. Ele então tem que vir aqui depois da igualdade mesmo. Só que onde é que ele estava antes? Ele estava no primeiro membro. Antes ele estava no primeiro membro. Estava antes da desigualdade. Agora ele tem que ir para depois da desigualdade. Se ele vai para depois da desigualdade agora, vai trocar de lado, tem que trocar de sinal. E ele está com que sinal aqui? Ele está positivo. Se ele estava positivo, ele vai ter que passar com o sinal inverso, que é menos. Menos 45. Show, perfeito. E agora o que a gente vai fazer? Agora fica muito simples, né, da gente resolver essa equação, essa inequação. Por quê? Porque agora, aqui eu tenho a mesma letra, tem um x, tem um sinal de menos. O que eu vou fazer? Quanto é 6 menos 5? Tem um 6. Tiro 5, fica 1. Ou seja, esse primeiro membro aqui vai ficar 1x. Eu preciso colocar esse 1? Não, não preciso. Por quê? Porque 1 vezes o x é a mesma coisa que x. Não preciso colocar. Então vamos tirar, né? Vamos tirar as rodinhas da bicicleta. X menor que, repito o sinal. E agora esse menos. Menos 3 menos 45. E aí, qual é a resposta? Vamos lembrar, não é? Eu tenho menos 3 menos 5. Sinais iguais. Repita comigo. Vamos lá, repita comigo. Sinais iguais. Soma e conserva o mesmo sinal. Show! Eu tenho menos, né? São sinais iguais. O que eu vou fazer? Eu vou somar. 45 mais 3, ou 3 mais 45, 48. Sinais iguais, soma e conserva o mesmo sinal. Eu vou ter que conservar o sinal de menos. Ok? Terminei a minha inequação. X é menor que menos 48. Está resolvido. Perfeito, galera. Viram como esse exemplo é super simples, por mais que ele seja um pouquinho mais complicado por ter frações no meio? Simples do mesmo jeito, não é? Só fazer o MMC que o resto já está tudo ok. Então, nós vamos finalizar por hoje. Próxima aula veremos mais coisas. E até a próxima aula. Tchau, tchau!